rápido culto ao nosso Deus para ministrar a palavra do Senhor, trazendo uma informação a respeito do Evangelho, a palavra que Deus enviou através do seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E nós estamos aqui para falar desse maravilhoso plano que está sobre a face da terra, para dar oportunidade a todo aquele que chegar ao conhecimento desse plano, para que possa aceitar esse plano na sua vida, para que possa receber Jesus em sua vida, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Quantas pessoas que vivem nessa terra não sabem o sentido da vida e nem sequer sabem que existe um propósito de Deus pelo qual você está nessa terra, e que existe um plano de Deus para você que está nessa terra. Por isso, Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Jesus disse isso aos seus discípulos, dando aos seus discípulos uma ordem para que saísse pelo mundo anunciando esse Evangelho, para informar para os homens que você está nessa terra como objetivo esse que não é difícil você chegar à conclusão que existe um Deus todo-poderoso que governa todas essas coisas, porque quando você olha para a natureza, a própria natureza, a forma que a natureza existe, a forma com que as coisas funcionam, as cores dos pássaros, a forma dos pássaros voar, a água cristalina, todas as coisas da natureza mostra que para que as coisas funcionassem como são, teve que haver um Criador, não só para criar, mas para administrar todas essas coisas. O funcionamento da natureza mostra para o homem: Deus existe, mas Deus não quis deixar isso para o homem como sendo a única fonte de informação, porque mesmo o homem olhando para a natureza e percebendo que a natureza revelava um Criador, a Bíblia fala que o homem endureceu o seu coração e não quis chegar ao conhecimento da existência de um Deus, mesmo pisando na terra que Deus criou, respirando o ar que Deus criou, recebendo a chuva que Deus mandou, estando debaixo do sol que Deus mandou. Por exemplo, esse sol maravilhoso que está sobre nós hoje, é Deus que está mandando esse sol. Mas muitas pessoas, mesmo debaixo desse sol, dizem: Deus não existe. Esse vento que está batendo sobre nós neste momento, é Deus que está mandando. Mas ainda assim, muitas pessoas recebendo esse vento dizem: Deus não existe. Então, a Bíblia fala que Deus olha para a terra e vê o homem mesmo usando de tudo que é de Deus, morando no que é de Deus, comendo o que Deus fez, usando de todas as coisas que Deus formou. Mesmo assim o coração do homem endureceu para não reconhecer o seu Criador. Mas aí a Bíblia diz que Deus, olhando e vendo que o mundo estava cada vez mais sendo enganado por Satanás, e Satanás levando multidões e multidões para o inferno, porque o homem para no vale da indecisão, e ele não para ouvir a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus, vendo todas essas coisas, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho ao mundo, para trazer a salvação para os homens. E quando Jesus Cristo veio, Ele trouxe do céu uma informação que ninguém mais podia trazer, porque Ele veio de lá, só Ele podia falar de lá. Então aquilo que Ele trouxe para informar aos seres humanos, Ele falou para os homens que existe um plano de salvação, e que os homens têm pecado que o dinheiro não paga. Os homens têm culpa que o dinheiro não paga, influência não paga, título não paga, e não tem como entrar na salvação sem isso não ser pago. Mas aí Jesus disse para aquelas pessoas: vocês estão perdidos aos olhos de Deus, porém eu vim trazer salvação a todos aqueles que creem na minha palavra. E Jesus explica para nós nas suas palavras: você tem pecado, você tem uma dívida para com Deus, mas aquele que receber Jesus Cristo, crendo no seu coração e confessando com a sua boca que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou,
Jesus disse para eles: olha, a partir deste momento, eu trago do céu um poder para perdoar os teus pecados, ainda que os teus pecados tornem as tuas vestes espirituais sujas, mais vermelha do que a carmesim, o sangue de Jesus pode limpar e tornar mais branco do que a neve. Jesus traz essa palavra, mas não ficou só por aí. A natureza diz Deus existe, mas o homem ignora a mensagem da natureza. Jesus Cristo, pela sua palavra, diz Deus existe e eu vim para salvar o mundo, mas o homem ignora a sua mensagem. Mas não ficou só por aí. Aí Jesus disse assim: ó, todo aquele que ouve essa palavra e coloca no seu coração e aceita essa palavra, o Espírito Santo de Deus vem habitar nesse coração. A partir do momento que o Espírito Santo, ele vem habitar no coração do homem, ele faz o homem experimentar uma paz que o mundo não conhece.